Olá pessoal, estamos começando o podcast Formalidades à Parte aqui da nossa 35ª subseção da OAB. Eu sou o Dr. Lucas Ponce, presidente da Comissão de Marketing Jurídico e Direito Digital. Estou aqui com um outro membro dessa comissão, o Dr. Marcos Costa, e com a nossa presidente da OAB Jovem, a doutora Bianca. E estamos aqui começando esse podcast para conversar um pouquinho sobre, principalmente, o uso da IA no dia a dia da advocacia. E eu já começo passando a palavra aqui para o meu amigo doutor Marcos para introduzir melhor o tema. Obrigado, doutor Lucas. É um prazer estar compartilhando desse momento inaugural, né, para a nossa comissão, esse estúdio que ficou belíssimo aqui na nossa 35ª subseção. Já parabenizar a doutora Luciana, nossa presidente, o doutor Rafael, a doutora Bianca, o doutor Aledes, fazem parte da diretoria, por essa aquisição. Estamos muito felizes e vamos usar bastante esse espaço. Eu sou membro desta comissão de marketing jurídico e direito digital da nossa comissão e também faço parte da comissão de IA da nossa seccional, a OAB-RJ. E temos navegado aí nesse mundo da tecnologia, unido hoje à inteligência artificial, e vamos aí bater um papo, né, um bate-papo, o primeiro de muitos que virão a respeito desses benefícios que a IA tem trazido para nós advogados e, com certeza, com o auxílio da nossa secretária, presidente da OAB Jovem, doutora Bianca. Não é isso, doutora? É isso. Primeiro quero cumprimentar todo mundo que está assistindo a gente, cumprimentar meus nobres colegas. É um prazer estar aqui conversando sobre inteligência artificial, sobre a jovem, sobre a advocacia, né, de modo geral. Dizer da minha alegria de poder fazer parte desse marco histórico para a gente, de sermos a primeira subseção com estúdio próprio. Tenho certeza que ele será uma ferramenta importantíssima, bem utilizada em casa, ou seja, vai evitar que a gente tenha um custo financeiro alto, porque eu tenho certeza que a gente da diretoria está tentando fazer com que todos os nossos inscritos consigam usar, né, de forma acessível, obviamente, e também evitar o deslocamento, porque o tempo agora é o ativo mais precioso que a gente tem. Então, quando a gente economiza tempo de deslocamento, a gente consegue uma série de benefícios. Então, ter um estúdio em casa não traz só benefício para o advogado de estar mais confortável no falar, mas também no seu deslocar, no seu acesso. Então, a gente tinha só o da seccional, né, disponível, e aí era aquela briga de vaga, mais de 100 comissões, né, disputando uma agenda, assim, acirradíssima. E agora a gente tem aqui. Então, isso é fenomenal. Agradecer à comissão de marketing, que tem feito um trabalho... O espaço tá lindo. Belíssimo. Tá sensacional. Eu gravei um vídeo, inclusive, falando da porta. Né? O Gente, a adesivo porta personalizada. ficou maravilhoso. Lindo. Então, assim, a nossa comissão de marketing, ela é ativa, atuante, com um conteúdo riquíssimo. A gente tem tido eventos maravilhosos. Então, quem não vem nos eventos perde uma oportunidade maravilhosa de aprender com gente nossa. E às vezes a gente fica reclamando que a gente não tem evento. Ou que o evento não traz A, B ou C. Quando a gente tem gente em casa de uma capacidade, um gabarito fora de série. E aí, quando você se depara com conteúdo profundo, técnico, qualificado em casa, gratuito, você fala, gente, não tem como. Então, já deixar aqui para quem está assistindo, por favor, valorize os eventos da 35ª, não só da comissão de marketing, mas de todas as comissões, porque os presidentes, os membros se dedicam ativamente a trazer um conteúdo que seja rico, profundo, ético, né, dentro dali do código de ética, e que, de fato, agregue. Então, às vezes, a gente fica valorizando tanta gente de fora, não desmerecendo, obviamente, nenhum palestrante, nenhum professor, mas a gente tem gente muito boa aqui, profissionais altamente capacitados, e hoje a gente está aqui justamente para isso, para incentivar os colegas a participarem e aprenderem. E aí eu já vou puxar um gancho, que a gente vai ter um evento, né, no próximo dia 10, se eu não me engano, dia 10, tô certo? Dia 10. Exatamente. Sobre Perfeito. inteligência artificial. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, não só sobre o evento, mas sobre a trajetória de vocês, sobre
como vocês têm aplicado a inteligência artificial, porque às vezes dá medo, né? De falar assim, meu sim. Deus, tô emborrecendo, o advogado vai ficar ultrapassado, coloco, não coloco, faço pergunta, é o prompt, tem que botar o prompt certo, não tem, então como? Como o advogado pode iniciar essa trajetória utilizando a inteligência artificial sem perder a tecnicidade, né, da profissão? Basicamente, é aquilo que eu sempre falei, que o advogado que ele não tem uma presença digital, ele vai morrer na praia. E hoje, se ele não tem um conhecimento de IA sobre dentro do direito digital, dentro das práticas do seu escritório, na elaboração de peça e tudo mais, ele também vai ficar muito para trás, ainda mais com tantas tecnologias, com tantas IAs que nós temos hoje. Se você não se atualizar e não aprender com a gente aqui, que está dando esse conteúdo de graça, Sim. através dos eventos das comissões e tudo mais, você vai ficar muito para trás, não só na sua prática mesmo, na sua advocacia, quanto no próprio mercado jurídico. Porque hoje é muito difícil escritórios de grande, médio porte não utilizarem a IA. Só que isso não é exclusivo deles. Qualquer escritório de advogado que pegou a carteira ontem, ele já pode começar a utilizar e entrar forte, competindo com esses O grandes próprio escritórios. tribunal, né, usa inteligência O próprio artificial. tribunal. Então, se a Então, gente não usar, né, o advogado precisa estar 100% atualizado. E aí, sobre a questão do evento, né, já vou chamar vocês para o dia 10. Nós teremos um evento da nossa aula com o nosso grande doutor Marcos, da casa, e vamos falar muito, explicar o dia a dia da advocacia, principalmente na utilização do cloud, e abrir um pouquinho mais, doutor Marcos, para você explicar um pouquinho melhor como é que vai ser essa dinâmica. a minha chama Cláudia. Minha amiga. Brasileiro, né? Brasileiro minha tem sempre amiga. o seu jeitinho. Exato, relacionamento. Vai que tem uma revolução das máquinas, a minha vai ser minha amiga, vai me defender. Respondendo a pergunta aqui, a sua pergunta, doutora Bianca, essa união da inteligência artificial com a advocacia, para mim a palavra-chave é direcionamento. Por quê? Todo dia surge uma nova inteligência artificial, além das atualizações das que já existem. Então, para nós advogados, né, para quem vai adentrar nesse mundo, qual IA eu vou usar? Como usar? Então, a função da nossa comissão, sob a brilhante presidência do Dr. Lucas, é exatamente dar esse direcionamento. A melhor IA, o melhor... Aliás, não tem uma melhor IA. Eu ia fazer essa pergunta. Existe uma melhor que a outra ou para cada função que você precisa tem uma que se adequa melhor? Exatamente. Como você tem várias dores, né? Você também tem vários remédios para cada uma dor. Você pode até centralizar numa determinada solução de IA, mas com certeza você vai precisar de um recurso de outra, né? Até por questão até de gasto, né? De repente algo que vai consumir muito numa determinada IA, você pode estrategicamente jogar para outra, até gratuita, né? E preservar, economizar naquela que você paga. Trazendo para a jovem advocacia. O jovem advogado entra na profissão, geralmente, sem dinheiro e com um sonho. Perfeito. Né? Como todos nós começamos. Exatamente, né? Diferente para quem não tem assim, um padrinho, quem já não vem de uma banca, né? Começa sem dinheiro e com um sonho. Mas agora com várias ferramentas que ajudam, né, na construção desses primeiros honorários. Qual seria um direcionamento para o jovem advogado que precisa, às vezes, investir numa inteligência artificial? Então, às vezes, ele tem ali um cartãozinho de crédito, tem um pai, uma mãe, um cônjuge que pode, né, financiar, investir nesse primeiro momento. Qual seria um investimento, talvez? Boa pergunta. Para o começo, mas pensando nessa questão, assim, olha, eu vou investir nessa aqui para uma determinada dor, mas utilizar as demais de forma gratuita, enquanto ainda não tem condição de financiar as outras, para outras dores. Perfeito. A pergunta é perfeita e vai encaixar com o evento que estamos divulgando aqui desde o início do dia 10. Então, vamos lá. Hoje, voltado para a área jurídica, quem mais tem investido nisso? A Anthropic, que é a empresa por trás do Cláudio, ou Claudinho, né, como muitos têm chamado, ou Claudinha. Cláudia. Enfim, então hoje quem está mais investindo em soluções na IA para a área jurídica é o Cláudio. Certo. Porém, o ChatGPT também tem a sua força, é o pioneiro, o mais conhecido, e ele também já está Eu costumo ouvir que o chat é mais emocionado.
É verdade? Também, depende mais da configuração do uso. Mas o ChatGPT já está vindo aí também com uma área voltada exclusivamente para o setor jurídico, porque são empresas concorrentes, OpenAI e a Anthropic, né? Mas hoje quem está dominando essa área jurídica é o Claude. Mas, como eu estava falando, você pode usar o Claude como tua ferramenta principal, central, mas, por exemplo, pode fazer uma pesquisa usando o Gemini. Gemini é a mesma empresa que é o dono do... que tem um banco de dados do Google. Enfim, você tem soluções também de organizar banco de dados no notebook LM. Então, você tem ferramentas à parte que sempre vão ser úteis. E que eu aprendi aqui. Tudo na 35ª, não sabia nada disso. Perfeito. Inclusive, no primeiro curso que eu fiz de inteligência artificial, eu saí daqui até com um pacote da Vivo. Gratuito. Eu nem sabia que tinha. O pacote da Vivo, ele te dá uso por um ano gratuitamente do Perplexity, Exato. que é uma excelente ferramenta de pesquisa. Quer dizer, mais outra ferramenta. Eu saí daqui Além do... Hoje o Google, inclusive, tem uma... Na pesquisa do Google, você tem um modo IA. Então, na pesquisa, você pode conversar com a inteligência artificial do Google, que está por trás tem o Gemini. Então, veja, a gente pode ter várias soluções. Mas eu investiria em qual? Volto a falar a palavra direcionamento. Eu te direcionaria, nesse momento, a fazer o pacote do Claude, que inclusive o valor dele é equivalente ao do ChatGPT, a versão mais barata, em torno de R$110, 110, 120. Então, equivale ao ChatGPT. O Claude, porque está dominando a área jurídica. Tem muitas ferramentas integradas, né, doutor Lucas está usando bastante também, que integra com Word, com Excel, integra com Google Chrome. E tudo isso a gente vai ver no curso. Tudo dia isso 10. nós vamos ver no dia curso. 10. Então Dia 10 nós vamos estar aqui de 9... É uma imersão. Isso aí, De 9 horas da manhã às 17 horas da tarde. Porque é um curso que ele é tão robusto, tem tantas opções que o Claude oferece, que não dá para fazer isso apenas em 3 horas, como os cursos anteriores que nós fizemos. Esse não. Vai ser um curso muito robusto. E aproveitem, gente, falar com vocês aqui, aproveita a oportunidade, já foi falado aqui. Os cursos aqui da nossa subseção, pelo menos da nossa comissão, não são cobrados. Esses cursos que eu mesmo já fiz também, aí em várias plataformas aí no YouTube, cobram rios de dinheiro e não tem o mesmo conteúdo aprofundado. Claro, depois você contrata um pacote maior, vai esmiuçar mais. Mas a gente já vai entrar no avançado dessas ferramentas e sem cobrar nada. Então vocês têm essa oportunidade, vão poder tirar dúvidas, vão poder trazer um notebook para a sala de aula. Tá? O auditório é transformado numa sala de aula. Nós temos aqui cadeiras, mesas, tomadas, tudo à sua disposição. Vai tirar dúvida direto com o professor, não é uma plataforma online, né? Que muitas vezes você fica disputando com outros usuários ali na hora. Então, mão na massa. Mão na massa, mão na massa. Isso é verdade, a gente faz na hora. Se dá errado, o mais incrível que eu achei também é que, tipo assim, às vezes dá o comando, aí o comando sai errado, aí para cada um sai uma resposta, a gente já vê ali na prática como fazer, como corrigir, como que dá certo, como não fazer também, ó, evita isso aqui, evita essa palavra, porque pode confundir ali a inteligência artificial. Mas eu tinha mais uma dúvida, vou trazer aqui para o Dr. Lucas agora. Ele tem uma produção de conteúdo muito forte, né, nas redes sociais. Sim. E se você não segue o Dr. Lucas no TikTok, você tá perdendo. Segue lá. O cara é fenomenal, tá? Sobre direito criminal, assim, linguajar que o cliente dele entende. Ele não fala para advogado, ele fala para o cliente. É interessantíssimo. E como... meu Deus. Associar o uso da inteligência artificial, porque a gente está falando um pouco mais da inteligência na questão da advocacia. Parte técnica da né? Exatamente. Sim. Ok, vamos aprender. Mas aí a gente tem toda essa pegada também da produção de conteúdo. Como fazer para também se utilizar da inteligência artificial em favor do jovem advogado que quer começar uma produção de conteúdo, que tem dificuldade com isso, seja para, sei lá, criar um cronograma, não sei, um roteiro. Se você faz isso na sua produção de conteúdo, é lógico que você já tem uma experiência muito maior do que aquele que está começando, a gente não está comparando, obviamente, nem tem como comparar, mas
se você fosse dar um direcionamento, né, para o jovem advogado que está criando ali um conteúdo e quer se utilizar também da inteligência artificial para isso, é possível? Claro, com certeza é possível, inclusive, né, até uma vantagem, né, que hoje a gente tem, e quem está começando hoje disparadamente vai ter uma vantagem do que quando eu comecei lá em 2019, que a gente não tinha IA ainda, não tinha nada, então necessariamente a gente só aprendia fazendo curso, gastando dinheiro, indo atrás, ou então começando errado, que é o que a maioria faz, começa errado, vê que não dá certo, desistir. Hoje, a própria inteligência artificial, ela vai te explicar e te ensinar, óbvio, você sabendo o que perguntar para ela vai te dar o direcionamento. Então você consegue hoje criar tanto cronograma, como você falou, Bianca, sobre produção de conteúdo, mas além disso, porque, cria um cronograma para mim. Não é assim, ele vai te dar uma resposta extremamente genérica, aí o Dr. Marcos vai explicar pra gente como sair dessas respostas genéricas no dia a dia da advocacia, mas nessa parte de produção de conteúdo também. Então você tem que saber, por exemplo, qual que é o seu público, qual que é o seu serviço jurídico, quem é a sua persona, onde você vai divulgar seu serviço, qual é a forma com que você vai falar, entonação, tudo isso, a própria IA, ela consegue, dependendo, obviamente, do prompt, te explicar e trazer você para uma produção de conteúdo e até mesmo uma presença digital séria, de verdade, e não só, digamos assim, aparecer na internet. Porque isso é muito fácil, você grava um vídeo, apareceu. Agora, como é que transformar essa sua aparição na internet de forma concreta em algo que vai engrandecer a sua advocacia e a sua presença digital e o marketing, etc. Então, a inteligência artificial ela está dentro do meu dia a dia na advocacia, quanto no dia a dia da minha produção de conteúdo. Hoje em dia, não dá mais para fugir disso. Como eu falei no início, o advogado que ele não se especializa, não no nível técnico, mas se ele não aprende a utilizar, de fato, ele não vai sair do lugar, vai ficar para trás, porque é o movimento natural, é quase você querer nadar contra a maré. A gente tem que se atualizar, a gente tem que aprender a utilizar todas essas ferramentas. E, basicamente, passando agora aqui para o Dr. Marcos, algumas questões que ele vai ensinar e que eu já aplico no meu dia a dia, essa parte do marketing, né? Vai depender ali de tentativa a erro, de você ver o que vai funcionar com o seu público, com o seu cliente, mas temos algumas funcionalidades que eu já utilizo no meu escritório, como, por exemplo, a própria utilização da IA para verificar minhas intimações. Então, ela faz isso sozinha, eu chego no escritório, ela já me dá tudo o que eu preciso saber daquele processo, ela me dá em relatório, eu consigo, já fizemos um sistema específico para o escritório para gerir o nosso, tanta questão de operacional, a questão de relacionamento com o cliente, o financeiro, tudo isso, usando a inteligência artificial, essa que o Dr. Marcos vai explicar para a gente no dia 10. Também análise processual, teses de defesa, a gente consegue aperfeiçoar tudo com a IA. Então, assim, não percam, gente, dia 10, por favor. Antes do Dr. Marcos assumir, né, respondendo todas essas questões, contextualizando todas essas questões, acho que a gente poderia também reforçar o seguinte. Não sei se vocês já viram, mas eu já vi às vezes assim um marketing do terror. Sim. De que você vai ficar desatualizado, que você não vai fazer, mas que o advogado vai ser substituído. Eu não acredito, tá? Por quê? Porque a questão técnica, questão humana, questão do conhecimento, primeiro que isso é obrigação. Né? Isso não é um diferencial. O advogado que sabe o direito tem um diferencial. Não, essa é obrigação da profissão. Mas a IA vem para aprimorar ou potencializar aquele advogado que já é extremamente bom no que ele faz. Acho que a gente precisava reforçar isso. Tirar esse terror do medo, tipo assim, se você não fizer, a IA vai fazer por você. Não, ela vai substituir aqueles que não são bons. O que possivelmente. O que eu quero dizer aqui não é criar esse terror quando eu falo que vai ficar para trás. Não é isso. Exato. O que eu quero dizer é que você já é bom. Isso. E às vezes a pessoa que não é tão boa, ela vai passar na sua frente porque ela tem uma ferramenta que vai potencializar ela. Então, se você já é bom, vai usar a ferramenta para potencializar aquilo ali. É isso. Acho que o Dr. Lucas resumiu de forma muito brilhante. Exatamente. Então, eu queria que o Dr. Marcos também contextualizasse tudo isso que a gente falou, pra gente já ir caminhando pro eu sei que tá ótimo, né? Eu não queria terminar não, porque eu tô aprendendo muito, mas assim... Nem começou, tá terminando. Mas é só um spoiler, né? Pro dia 10. Com certeza. O spoiler é pro dia 10, pessoal. Dia 10 a gente vai esmiuçar tudo isso.
Gente, a gente está vivendo uma era que não tem como voltar atrás. É que nem quando entrou o Uber, taxista Exatamente. que quis... A gente foi jogado, né? A pandemia veio, jogou a gente 10 anos, 15 anos, sei lá quantos anos pra frente, e a gente agora tem que não se tem adequar. como. Eu vejo até os advogados veteranos, né, com mais dificuldade, mas a IA está aí para facilitar a nossa vida. E aí entram questões éticas, né? Ele é o responsável pela produção do conteúdo. A IA é apenas ela auxilia o trabalho, mas o advogado Sim. continua responsável. Temos aí casos recentes aliás, muitos casos do mau uso da IA em diversos momentos aí estão sendo divulgados. Então a própria IA avisa que ela comete erros, a própria IA avisa. Então o advogado ele não pode se tornar refém da IA. Nem terceirizar, né? De jeito nenhum. Maneiro. Ele tem que ser responsável pelo que ele produz, ele tem que conhecer o direito, né? Porque se a IA dá uma resposta e ele acredita, sem checar a fonte, checar a jurisprudência, se aquela resposta está equivalente ao caso concreto, né? Então ele vai para o judiciário e vai ser chamado a atenção do juiz e pode ser até, né, oficializada a OAB por causa daquela situação. Então ele tem que dominar, né, ele tem que dominar o direito e tratar a IA como uma ferramenta de auxílio, tá? Então a gente, em todos os nossos cursos, nós falamos das questões éticas, questões de segurança, né, também as regulações da IA, tem a resolução 615 do CNJ, tem o provimento também 2024, até já desatualizado, da própria OAB. Então não é um curso apenas técnico também, a gente aborda todas essas questões de ética, segurança e, finalizando aqui a minha fala e já agradecendo, aguardo vocês no dia 10 de julho, 9 horas, não se atrase. Se você se atrasar, vai ser prejuízo para você mesmo, né? Porque a gente tem muito conteúdo para passar, tá? E venha com a mente aberta. Eu não entendo nada de computador, de tecnologia, aqui eu vou pegar na mão. Vamos conduzir do início ao final do curso. Ninguém fica para trás, tá bom? Muito obrigado, doutora Bianca, doutor Lucas, por esse momento inicial, né? E com certeza vamos ter muita coisa aí pela frente que vai vir aí. Vamos trazer convidados também para falar de temas jurídicos voltados à inteligência artificial. Enfim, é só o start. Doutor Lucas, suas considerações finais? Basicamente, gente, compareçam ao evento, tá? Isso vai ser muito importante. E não deixem de valorizar o conhecimento que nós temos aqui na nossa subseção, o conhecimento da casa. Então, aguardo vocês no dia 10 e muito obrigado aqui por conseguir contribuir um pouquinho nesse episódio para todos vocês. Gente, eu já quero um episódio 2, 3, 10, formalidades à parte, com o pessoal do equipe de marketing, né, da comissão de marketing. Então, você que está nos assistindo, não deixe de vir no dia 10, se inscrever, vir aprender e participar não só dos cursos da comissão de marketing, mas dos eventos da OAB Jovem, dos eventos da 35ª subseção, do Formalidades à Parte. Então, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada pela sua companhia e a gente se vê no próximo episódio. Obrigada, doutores. Foi sensacional estar com vocês.